Contratação de pessoas é um dos maiores desafios para um líder. Então essa aqui, ó, vai para você que já foi chamado de puxa-saco, né? Ou que tem a mania de chamar alguém de puxa-saco, né? Acontece que o tema real é lealdade. Não tem nada a ver com puxa-saquismo. Lealdade é um valor nobre, muito necessário hoje em dia. É um ativo de valor, sabe por quê? Porque é escasso. Como tudo que é escasso tem mais valor. Agora, imagina uma coisa. Você passar pela sua vida sem nunca se permitir pôr a mão no fogo por alguém. Se volte para dentro, volte para o seu coração e se pergunte: se eu não pôr a minha mão no fogo por ninguém nunca, por que alguém colocaria sua mão no fogo por mim? Me responda essa. Você tem alguém que você poria a sua mão no fogo? Se a resposta for não, já parou para pensar que isso pode ter a ver com o passado, com alguma traição? Ok, você tem todo o direito, claro. Mas já pensou você chegar no fim da vida e não ter colocado a mão no fogo por ninguém? Percebe a dimensão disso? E aí eu te pergunto, você ainda acha traição realmente o maior problema da sua vida? Deixa eu te contar uma história. História real. Aquelas de filme mesmo. Aquelas de filme americano, de fórum criminal. Essa história é minha. E foi uma vez que eu pus a mão no fogo por alguém e o desfecho, sabe, foi absurdo. Foi uma das maiores traições que eu já sofri na minha vida. É uma história real. Uma vez eu estava numa das minhas concessionárias de moto e a avó de um rapaz entrou na concessionária dizendo que precisava comprar a moto certa, porque o neto estava sem emprego e não conseguia emprego de jeito nenhum. Acontece que eu dei um atendimento tão bom para essa senhora. Ela ficou tão impressionada com o meu atendimento, com a minha presteza, né, com a prestação de serviço que a minha concessionária de moto deu para ela, que ela acabou estabelecendo um vínculo de confiança muito forte comigo. Inclusive, ela comprou a moto, deu para o neto e o neto realmente arrumou um emprego legal. Deu tudo certo. Mas deu tão certo que ela voltou na concessionária para me agradecer, dizendo: olha, todas as dicas que você me deu e os conselhos me ajudou muito na minha vida. O tempo passou. Um dia eu estava no pátio da minha concessionária e um gerente meu vem correndo dizendo: olha, tem uma senhora lá em cima na loja. Essa senhora está chorando muito e está chamando por você. E eu peguei e fui até a concessionária, porque era comum as pessoas terem suas motos roubadas. Infelizmente, aquele ramo tem disso, né? Bom, mas quando eu cheguei eu vi que era justamente aquela senhora que comprou a moto para o neto. Quando ela me viu, ela já me abraçou e disse: só você pode me ajudar. Resumindo, ela estava pedindo para eu ser testemunha a favor do neto dela no fórum, né? Porque o neto dela tinha sido acusado de tráfico de droga. Bom, eu disse sim, eu nunca tinha passado por essa experiência, eu disse sim sem pensar, né? E ela me entregou um papel. E nesse papel era um papel para testemunhas do fórum, né? E eu nunca tinha entrado num fórum da minha vida. E aí lá vou eu para o fórum criminal lá de Guarulhos. Pois é, cheguei lá, aquelas cenas de filme mesmo, aqueles juízes, daqueles 12 júris assim, aqueles juízes com aquelas roupas, aquele promotor público com aquela roupa togada, né? Gente, mas eu fiz uma defesa tão eloquente, mas tão boa diante do júri, que a certa altura do campeonato o juiz me interrompeu e falou, olhou para mim muito seriamente e disse assim: ô Ricardo, isso significa que se eu liberar o réu, você daria um emprego para ele na sua empresa? Eu respondi imediatamente: sim, excelência. Você tem a minha promessa. Bom, parece que eu fui convincente, porque na semana seguinte o rapaz foi solto, né? Para encurtar a história, pessoal, esse rapaz, em menos de um ano, mancomunado com outras pessoas, montou uma verdadeira quadrilha dentro da minha empresa. É isso mesmo. Eles roubavam de tudo um pouco eles roubavam. Mas não contente com isso, eles ainda arquitetaram uma ação trabalhista contra a minha empresa. Olha, dizem que empresas nunca ganham, né? Bom, eu jamais fiz um acordo com esses caras, graças a Deus. Ganhei em todas as instâncias, inclusive no STJ. Bom, claro que isso não deixa de ser um problema sério. Mas sabe por que isso nunca me derrubou? Porque o importante é você se perguntar como isso te transforma. Se depois dessa experiência eu nunca mais botasse minha mão no fogo por ninguém, há uma chance real de ninguém nunca colocar a mão no fogo por mim, claro. E aí, além de eu ser apenas reativo com relação a essas situações, eu permitiria que algo determinasse meu destino. Isso não é uma atitude de um líder. Mas e se eu aprender com isso? O que eu devo aprender? Aprender a filtrar as pessoas que entram e que mantenham ao meu redor. E para um líder de uma empresa, por exemplo, isso é fundamental. Como? Bom, aprendendo os valores reais únicos, não regras de RH da sua empresa, necessariamente, mas os valores reais únicos.
aqueles que você precisa exigir para atingir os seus objetivos. Eu vou te dizer dois. Lealdade é um deles, especialidade é outro. Lealdade é porque mais vale investigar corretamente a vida de familiares desse seu pretenso candidato, as empresas que ele trabalhou, as mídias sociais dele, do que ser ingênuo e acreditar que apenas na sua intuição. Acreditar que uma pessoa jamais tomaria uma atitude que você, né, jamais faria se estivesse no lugar dela. Eu simplesmente acho impossível você fazer coisas grandiosas com pessoas desleais. Agora, puxa-saquismo nada mais é do que uma lealdade falsa. Você precisa ter pessoas que te avisem quando você erra. Mas esteja do seu lado e seja alguém que possa confiar coisas muito importantes. Sobretudo no nosso país. Se você não pode discutir com uma pessoa, se você não pode discutir com uma pessoa e continuar ao lado dela e ela do seu lado, desculpa, mas você não tem um relacionamento real. Especialidade, pessoal. Especialidade é ultra importante para um líder hoje. Sabe por quê? Porque não faz o menor sentido você, ao contratar uma pessoa, não se certificar que ela não é ou possa vir a ser melhor que você. Não faz sentido contratar pessoas que são piores que você, para aquele nicho que você quer atender, para aquela demanda que você tem para atender. É o seguinte, a sua empresa tem uma dor. Essa dor ela pode ser resolvida quando você resolve a dor de um nicho de cliente. E aí você pergunta para um candidato, por exemplo, a essa vaga, esse é o meu problema, afirma para ele, esse é o meu problema, você resolve? Como você resolve? Em quanto tempo você resolve? Aí você combina um tempo para ser resolvido, assim não há constrangimento também, a pessoa sabe exatamente aquilo que vai ser esperado dela. O importante mesmo, galera, é filtrar quem você irá manter próximo a você. Assim também, você também não vai se sentir sobrecarregado, entendeu? Agora você entende por que isso nunca me derrubou? Porque ser traído não é o real problema. O problema é você permitir que isso faça você chegar no fim da vida sem ninguém ter colocado a mão no fogo por você e nem você ter colocado a mão no fogo por alguém. Então, para encerrar, eu te pergunto, se você nunca botou a sua mão no fogo por ninguém, por que Deus colocaria a mão no fogo por você? Não se esqueça, quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!